Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos na nossa jornada apocalíptica e nós estudamos na semana passada a respeito da cruz na eternidade, a árvore da vida, o xilon, o madeiro da vida que nos leva para a eternidade, a cruz de Cristo. Mas o Apocalipse, ele é o livro que não somente nos dá esperança, ele nos alerta das coisas que vão acontecer para nós estarmos preparados. É assim que o livro começa, a revelação que Deus deu por meio de Jesus, que enviou o anjo e entregou a João para nos avisar das coisas que em breve haveriam de acontecer. E esta mensagem de aviso divino, para mim, tem mais relevância ainda quando eu leio a respeito das 7 pragas. Você se lembra das chaves de interpretação? Ler o livro, o contexto da época, o Antigo Testamento e a partir do grande conflito entre o bem e o mal, onde o pecado se faz presente e Jesus vem para nos salvar. Mas sabe o que é interessante? Em Apocalipse, no capítulo 16, no verso 12, você está com a sua Bíblia aí, na tela do teu celular, no teu computador, ou a velha Bíblia assim como a minha? Eu já estou aqui com a minha velha Bíblia para estudarmos juntos a respeito da palavra de Deus e entendermos que há esperança em Jesus Cristo. Então me acompanhe aí, Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, e diz assim, 12 em diante, derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho para os reis que vêm do lado do sol nascente, ou do oriente, em algumas versões. Então vi sair da boca do dragão, diz o verso 13, da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhante a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis de todo o mundo a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aí tem um parêntese, né? Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda a sua veste para que não ande nu e não se veja a vergonha da sua nudez. E o verso 16 diz, eu os vi se ajuntar no lugar que em hebraico se chama Har-Magedon, o vale de Megido. Você pode perguntar, Wanderson, difícil, não é? Entender aqui a natureza das 7 pragas, a mensagem que elas nos passam, uma linguagem simbólica? Então leia o livro, lembrem? O livro também é o seu próprio intérprete. Com a ajuda do Espírito Santo, você e eu podemos entender a profunda mensagem de Deus, não apenas do que eu acho, do que você acha, mas aquilo que a Bíblia diz. E hoje, nós vamos usar muito a chave de interpretação, de ler o próprio livro e o Antigo Testamento. Vai nos ajudar a entender muito do que é que as 7 pragas estão falando. É muito interessante, porque João está tirando a imagem do que aconteceu nas 10 pragas do Egito, quando Deus foi libertar o seu povo de mais de 230 anos, pouco mais de 230 anos de escravidão egípcia, não é? O povo de Israel estava ali por muitos anos, mais de 1,5 milhão de escravos, e Deus, com um braço forte, teve que derramar as pragas, porque senão Faraó não iria tirar o seu povo, não ia libertar o povo de Deus dali, não é? Muito bem, no tempo do fim, Apocalipse nos diz que prestes a Jesus voltar, depois do fechamento da porta da graça, porque o capítulo 15, no verso 2, diz no verso 1 e principalmente no verso 2 e no verso 5 e 7, que o santuário em que Jesus está intercedendo se encheu de fumaça. Então a intercessão acabou o tempo de graça. Então já é para Jesus vir resgatar o seu povo. Então Deus vai derramar também 7 flagelos, que não são universais, mas sobrenaturais, para que o povo deste mundo entenda que ele está protegendo o seu povo. O povo de Deus estará protegido dessas pragas, como o povo de Israel esteve protegido nas pragas do Egito. Se lembra que os egípcios sentiam os efeitos das pragas, a água em sangue, as rãs e tudo mais, mas o povo de Deus não sentia. Assim também será no tempo do fim. Você, que se entregou a Jesus, você terá o selo da proteção de Deus. Mas esta 6ª praga, o 6º flagelo, em Apocalipse 16, verso 12, me chama muita atenção porque diz, numa linguagem simbólica, tá? Sempre tenha isso em mente, a linguagem é simbólica. Diz que um anjo derramou a sua taça, a 6ª taça, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho para os reis que vêm do lado do sol nascente, ou do oriente, não é? Que é a mesma coisa. Alguns teólogos sensacionalistas, esses teólogos interpretam esse texto falando de uma 3ª guerra mundial, dizendo que países do Oriente vão se voltar contra países do Ocidente. Na minha opinião teológica, baseado na Bíblia, isso não tem nada a ver. A Bíblia não está falando aqui de uma guerra mundial. A Bíblia está nos dando esperança da libertação do povo de Deus e alertando você e a mim daquilo que vai acontecer no tempo do fim. Por quê? Vamos entender. As águas
Em Apocalipse, capítulo 17, verso 15, eu já mencionei isso num sermão anterior para vocês. Apocalipse 17, 15 diz que águas na profecia simbolizam o quê? Povos, nações, multidões e língua, certo? Então, é uma linguagem simbólica. Mas e o rio Eufrates? E Babilônia? Que símbolo é esse? Da onde João tirou tudo isso? Bem, se você voltar a sua mente no Antigo Testamento e na história, você vai entender uma coisa interessante. João está tirando esta imagem do ano 538 para 539, mais ou menos, antes de Cristo. Babilônia era o império mundial. Você pode se lembrar que nós tivemos algumas ordens de império mundial. Quais são as ordens? Você tem em mente o seguinte pela história: Egito, Assíria, Babilônia, Império Medo-Persa, Império Greco-Macedônico de Alexandre o Grande e Império Romano. São os impérios que dominaram o mundo. No ano 539 a.C., quem dominava o mundo era o Império Babilônico de Nabucodonosor, que havia destruído Jerusalém, escravizado o povo de Deus, inclusive Daniel, que foi levado com 17 anos, agora já velhinho, ainda era escravo em Babilônia. Pois bem, um outro império estava se levantando no mundo esta época, segundo Heródoto, historiador grego. Este império era o Império Medo-Persa, liderado por Ciro, o grande rei da Média, que unificou o reino da Média e da Pérsia. E Ciro, ele cercou a cidade de Babilônia depois de vencer diversas batalhas contra o rei Nabopolassar, que era o rei da época. O seu filho Belsassar, o segundo no comando, estava, segundo Daniel 5, dando uma festa. Lá fora, na cidade, Ciro cercava a cidade com mais ou menos 120 mil homens. Babilônia, segundo Heródoto, era humanamente falando intransponível. Era impossível invadir a cidade de Babilônia. O que Ciro fez? Cercou a cidade. Essa era uma estratégia de guerra. Eles cercavam a cidade esperando acabar a água, esperando acabar o pão. Acontece que o rio Eufrates cortava o meio da cidade de Babilônia. Não iria acabar a água. O rio era a grande segurança da cidade. Naquela época, quando iam construir cidades, eles procuravam um rio, geralmente. Construíam a cidade de um lado e a cidade do outro lado do rio e muravam a cidade inteira. Quando a cidade saísse para a guerra, haviam muitas guerras, e se o inimigo fosse mais forte, o que eles fariam? Recuavam, se trancavam na cidade e o inimigo não ousaria se aproximar do muro. Por quê? Flecheiros estariam ali aguardando. Então eles cercavam a cidade esperando acabar a água ou o pão. Mas o rio Eufrates cortava o meio da cidade, acabaria a água? Jamais. Muito bem. Heródoto também nos diz que Babilônia tinha provisão de alimentos para 20 anos de cerco, em grãos. Se Ciro quisesse esperar acabar um pouquinho de comida, ele teria que esperar pelo menos 20 anos. Ciro não estava disposto a esperar tudo isso. O que é que ele fez? Meu amigo, olha aqui para mim. Você não vai acreditar no que ele fez. Segundo a história, Ciro pegou os seus homens, subiu mais ao leito do rio Eufrates e começou a cavar. Cavar. O rio ia para cá. E Ciro abriu uma vala gigantesca e desviou o rio para lá. E onde o rio entrava na cidade, adivinha? Ficou seco. Isso é história. Mas isso é mais do que história. Quando Ciro invadiu a cidade de Babilônia. E agora eu quero me valer da tradição judaica, que os judeus contam até hoje. Se você um dia for em Israel, poderá ouvir isso lá de um bom guia. Segundo a tradição judaica, quando Ciro invadiu Babilônia e instalou o Império Medo-Persa e se assentou no trono da Babilônia, Daniel velhinho era profeta em Babilônia e foi introduzido à presença de Ciro. Daniel já havia profetizado no capítulo 5, lembra das mãos que escreveram na parede, que a Média Pérsia iria invadir Babilônia. E Daniel então foi até a presença de Ciro, levando assim debaixo do braço 2 rolos, 2 livros, 2 pergaminhos. Ele levou o livro de Isaías e o livro de Jeremias. E ele chegou na presença de Ciro. Olha aqui para mim, não perca isso. E ele disse assim: faz 100 anos que nós esperamos você. Faz 100 anos que nós aguardamos você. Faz 100 anos que o Deus dos Hebreus prometeu que você viria. E Ciro ficou olhando para Daniel. E Daniel leu para Ciro 2 passagens desses livros que eu quero ler com você. Tá preparado? Vamos ao Antigo Testamento para entender o Novo. Em Jeremias, no capítulo 51, tá lá mais ou menos no meio da Bíblia, depois do livro de Isaías. Jeremias 51, verso 11.
Jeremias 51, verso 11. Este livro, meus amigos, foi escrito 70 anos antes de Ciro. 70 anos antes. E olha o que diz Jeremias, capítulo 51, verso 11. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito do rei dos Medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir. Esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. 70 anos antes, Deus disse: eu vou despertar o espírito do rei dos Medos para me vingar de Babilônia. No verso 36 deste mesmo capítulo, Jeremias 51, verso 36, 70 anos antes, Deus diz assim: eis que pleitearei a tua causa e vingarei a vingança que se tomou contra ti. E escrevendo a Babilônia, ele diz: secarei o teu mar e farei com que se esgote o teu manancial das águas. Notem, 70 anos antes, olha aqui para mim, olha para mim. 70 anos antes, Deus não só disse que o rei dos Medos invadiria a Babilônia, mas ele disse como? Secando as águas. Portanto, não foi surpresa para Daniel, para o povo de Israel cativo em Babilônia, de que Ciro secasse as águas. 70 anos antes. Isso não mexe com você? Isso não arrepia você de um Deus que tem os detalhes da história nas mãos? Dá um pulinho agora, um livro anterior, Isaías, capítulo 45. Enquanto você acha, o livro de Isaías, ele foi escrito 100 anos, olhe para mim aqui, ó. O livro de Isaías foi escrito 100 anos antes de Ciro nascer. Sabe o que é isso? E olha o que diz Isaías, capítulo 45, a partir do versículo 1. Diz assim: assim diz o Senhor a Ciro, o seu ungido, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, descingir lombo de reis e abrir diante dele portas que não se fecharão. Olha aqui para mim, amigo, minha amiga, olha aqui. 100 anos antes de Ciro nascer. Nem os pais de Ciro tinham nascido. E Deus disse: eu vou despertar o espírito do rei dos Medos, ele será rei dos Medos. Ele vai invadir Babilônia secando o seu mar. E sabe como ele vai se chamar? 100 anos antes dele nascer, dos pais nascerem, ele vai se chamar Ciro. Sabe por que Deus fez isso? Deu os detalhes. Deus não é como os profetas falsos que fazem profecias assim, gerais, sabe? Ah, esse ano vai ter uma atrocidade, este ano um famoso vai morrer. São profecias gerais. É fácil. Deus tem o detalhe da história. Deus disse: ele será rei dos Medos. Ele invadirá secando as águas da Babilônia. E Deus diz: ele vai se chamar Ciro. É tão impressionante esta profecia que os críticos, aqueles que não creem na Bíblia como inspirada, dizem que foi escrito depois, de tão precisa que ela é. Mas foi escrito 100 anos antes de Ciro nascer. Sabe por que Deus fez isso? Sabe por quê? Olha aqui para mim. Deus deu o detalhe da história para chamar a sua atenção, para você perceber que ele tem os detalhes nas mãos. Eu digo que Deus é exibido e exagerado, porque ele podia dizer assim: eu vou mandar um rei para invadir Babilônia. Não podia? Ele disse: não, eu não vou dar profecia geral, como eu sou o Senhor da história e como eu sou exibido e exagerado. Sabe por que Deus é exibido e exagerado? Para chamar a sua atenção. Assim como o rapaz, quando tá afim de uma moça, ele não fica assim perto dela tentando se exibir um pouquinho, exagerar em algumas coisas. Deus quer chamar a sua atenção. Ele é exibido e exagerado para o seu bem. É isso que Deus é. Ele dá o detalhe da história. Ele diz: eu vou dar o nome deste rei. Isso não mexe com você? 100 anos antes, Daniel leu essas profecias que eu acabei de ler para vocês, para Ciro, e disse: Ciro, faz 100 anos que o Deus dos Hebreus disse que você viria e que você libertaria o povo dele, que você secaria as águas da Babilônia. E Ciro ficou tão impactado, meus amigos, que ele disse: então, se este Deus dos Hebreus é tão poderoso assim, eu vou libertar o povo dele. E cumpriu Jeremias 29, 12 ao 14, dizendo que a profecia dizia que o cativeiro duraria 70 anos. Ele cumpriu mais uma profecia. Agora eu pergunto para você, não perca o foco de Apocalipse, o secamento das águas. Por que é que Deus usou Ciro para secar as águas do Eufrates? Profetizado já. Por quê? Por quê? Responda para mim. Por que é que Deus usou Ciro para secar as águas do Eufrates? Sabe por quê? Para libertar o povo dele.
E sabe o que é curioso? Quando nós estudamos outros textos da Bíblia, nós percebemos que esta não foi a única vez que Deus secou as águas. A primeira vez que Deus secou as águas para libertar o seu povo, sabe quando foi? Êxodo capítulo 14, verso 21. Moisés não tocou no mar e o mar se abriu. A Bíblia diz que um vento oriental que soprou a noite inteira, Êxodo 14, verso 21, secou o mar naquele momento. Deus secou as águas do Mar Vermelho. Pela primeira vez na história, Deus secar as águas. Por que Deus secou as águas do Mar Vermelho naquele ponto? Para libertar o povo da escravidão do Egito. A segunda vez que Deus secou as águas, sabe quando foi? Foi em Josué capítulo 3. Para quê? O Rio Jordão estava transbordando e com a Arca da Aliança os sacerdotes de Josué passaram e o Rio Jordão naquele ponto ficou seco. Sabe por quê? Para libertar o povo de 40 anos de sofrimento do deserto. Primeira vez, Mar Vermelho, libertar do Egito. Segunda vez, Rio Jordão. A terceira e a quarta vez, você sabe quando foi? Está lá em 2 Reis, no capítulo 3. Elias e Eliseu secaram as águas para libertar o povo da idolatria de Acabe e Jezabel. Elias e Eliseu secaram as águas para libertar o povo. O mesmo Elias. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Por curiosidade, você sabe como Elias foi para o céu? Sabe? Me responde aí. Como é que Elias foi para o céu? Eu aprendi desde pequeno que Elias foi para o céu de que forma? Numa carruagem de fogo, não é? Aprenderam errado, então. Esse Elias que secou as águas é só uma curiosidade. Ele não foi para o céu numa carruagem de fogo, tá, meus amigos? Parem de ensinar errado às crianças, por favor. Não está isso na Bíblia. Eu quero ler com você para provar na Bíblia, porque não é o que eu acho, é o que está escrito na Bíblia, certo? Então, ó, deixa eu ler aqui rapidinho para você, 2 vezes. Em 2 Reis, capítulo 2, verso 1, diz assim, ó. Quando o Senhor estava para tomar Elias para o céu por meio de um redemoinho, Elias foi para Gilgal. Aí o verso 11 diz assim, ó. Indo eles, Elias e Eliseu, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E aí diz pela segunda vez, e Elias subiu ao céu, aqui ó, num redemoinho. Então não ensine errado as crianças, tá? O carro de fogo com cavalo de fogo só os separou. Mas Elias foi para o céu, segundo a Bíblia, num redemoinho. Então veja, a primeira vez, Mar Vermelho. Segunda vez, Rio Jordão com Josué. Terceira e quarta vez, Elias e Eliseu com o manto para libertar da idolatria de Acabe e Jezabel, correto? A quinta vez que Deus secou as águas, quando foi? Através de Ciro, eu já descrevi para vocês esse tempo todo praticamente. Secou as águas do Eufrates para libertar o povo da onde? De Babilônia. Qual será a sexta vez que Deus secará as águas na história do mundo? Uma coisa você já entendeu. Todas as vezes que Deus secou as águas, o que ele fez? Quando Deus seca as águas, o que é que ele faz? Ele libertou o seu povo. Libertou do Egito, libertou do deserto, libertou da idolatria, libertou de Babilônia. Todas as vezes, eu repito, que Deus secou as águas na Bíblia, ele libertou o seu povo. Sabe qual é a sexta vez que Deus vai secar as águas? Volte a Apocalipse 16:12. Agora você vai entender o texto. Tendo em mente de que todas as vezes que Deus secou as águas, o que é que ele fez mesmo? Libertou o seu povo. Em Apocalipse, no capítulo 16, no verso 12, diz assim, ó, no final dos tempos. Depois que Jesus terminar de interceder por nós, ele é o nosso intercessor, quando ele estiver para voltar, para nos buscar, diz, derramará o sexto anjo, ou derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se prepare o caminho para os reis do Oriente ou o sol nascente. Todas as vezes que Deus secou as águas na história do mundo, ele libertou o seu povo. Babilônia era intransponível, mas quando Ciro secou as águas, cortou a relação da cidade com o rio, Babilônia ficou vulnerável. Sabe quem é Babilônia no Apocalipse? É um poder do mal, político e religioso, que persegue o povo de Deus, muda tempos e leis, e é mais do que um lugar ou pessoas, é uma ideologia religiosa que se volta contra tudo que é de Deus. A Babilônia do tempo do fim, o mal neste mundo, Deus diz, sustentado pelo poder das nações, Deus vai cortar a relação da cidade com o rio, como fez no Antigo Testamento, através de Ciro. Porque todas as vezes que Deus secou as águas, o que ele fez? Libertou o seu povo. E sabe o que a Bíblia está nos dizendo aqui? Que são águas mesmo que Deus vai secar no final dos tempos? Apocalipse 17, verso 15. As águas são povos, nações, multidões e línguas. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo? No final dos tempos,
Deus vai abalar as nações. Jesus falou isso em Mateus 24, guerras, rumores de guerra, vão clamar por paz e terá destruição. Falsos cristos, falsos profetas, pestilências, desastres naturais, Mateus 24. Jesus já profetizou isso. E agora Apocalipse nos diz, no final dos tempos, Deus vai abalar as nações, vai abalar o mundo, vai secar as águas. Essa é a linguagem simbólica. E quando você e eu vermos Deus secando as águas, o que é que ele fez quando secou as águas? Libertou o povo. Em outras palavras, quando nós vermos Deus abalando as nações, não sei nem o dia, nem o ano e nem a hora a respeito daquele dia e hora, só o Pai. Mas uma coisa a gente sabe, Jesus disse que será como dores de parto, não é? Está próximo. Quando as calamidades deste mundo aumentassem, ele estaria próximo de voltar para nos buscar. Muitos pregadores ignoram a promessa da segunda vinda de Jesus. Mas Jesus não prometeu apenas um reino nesta terra. Ele não prometeu melhorar este mundinho. Ele prometeu nos dar um mundo novo. Ele diz em João 14, versos 1 ao 3, eu vou e voltarei para vos buscar. Você pode ter vários tipos de crenças sobre pré, pós-milênio. Não é isso que eu quero discutir, amigo. Uma coisa é certa. Ele prometeu que viria nos buscar. Essa é a promessa dele. Quando? Quando ele abalar as nações. Quando as dores deste mundo aumentarem. As guerras, os terremotos, os desastres naturais que nós vemos. Como pode Deus abalar uma nação? Pensa aí comigo. Ou abalar as nações, secar as águas? Através de uma guerra, Deus pode abalar nações? Mas nosso mundo não ouve falar de guerra, certo? Errado. Através de pandemias, Deus pode abalar as nações? Mas também não estamos ouvindo falar disso. Crises financeiras abalam as nações? Mas também não estamos ouvindo falar disso, não é? Desastres, terremotos, tsunamis, furacões, mas também jamais ouvimos falar disso, certo? Sabe o que eu estou dizendo para você? Que eu não sei nem o dia nem a hora. Mas eu quero estar preparado para quando ele voltar. Jesus vem para buscar aqueles que o buscam. E você aí que está me ouvindo, deseja buscá-lo? Ele está prestes a vir para libertar o seu povo. E tem uma verdade bíblica maior aqui, sabe por quê? Quero chamar a sua atenção para um detalhe. Diz aqui em Apocalipse 16:12, que quando ele secar as águas, os reis do Oriente, que alguns interpretam como guerra mundial, eu disse que na minha opinião exegética, porque água simbolizam povos, nações, e ele sempre libertou o povo, não é reis do Oriente. Esses reis do Oriente não são os países do Oriente, aliás. Quem são os reis do Oriente? É uma guerra mundial? Não. Sabe por quê? A palavra Oriente aparece 10 vezes no Novo Testamento. 10 vezes ali no Novo Testamento. 9 delas são referências diretas a Jesus. Exemplo, Mateus 24, 27. Assim como o relâmpago sai da onde? Do Oriente, se mostra até o Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Lucas 1,78. Quando Zacarias, pai de João Batista, descobre que Maria está grávida, ele canta um cântico longo. E ele diz assim, graças à entranhável misericórdia de Deus, pela qual nos visitará com a estrela do Oriente. Jesus é o rei do Oriente. Mas aqui, fala de reis do Oriente. Por que reis e não o rei do Oriente, que seria Jesus Cristo? E olha que detalhe curioso. Qual foi o vento que soprou para abrir o Mar Vermelho mesmo? Êxodo 14, 21. O vento oriental. Elias, que secou as águas de Israel no combate contra Baal, era conhecido pelos israelitas como o profeta de Gileade, ou seja, do Oriente. E Ciro, adivinha? Ele era o rei que vinha do Oriente. E agora a linguagem bíblica é os reis do Oriente. Jesus é o rei do Oriente. Mas por que reis? Porque Jesus não vem sozinho. Com quem que Jesus vem? Você deve me dizer, Wanderson, ele vem com seus anjos, Mateus 24, não é? 31 em diante, ele vem com miríades de anjos. Sim, mas anjos não são reis. Quem é que vem com Jesus? Sabe quem? Na minha opinião, você pode até discordar de mim, não tem problema, porque o importante é que ele venha nos buscar. Então isso aqui não é ponto doutrinário em nada. Mas na minha opinião, e da Bíblia, Jesus vem com o Pai. Hã? Exatamente. A segunda vinda de Jesus será a primeira vinda do Pai neste mundo de pecado. Wanderson, da onde você tirou essa ideia? Você pode perguntar. Da Bíblia. Quer ver? Está preparado para isso? Quer ver? Mateus capítulo 26. Mateus 26. Não fui eu que disse, não fui eu que inventei. Foi Jesus que disse isso.
A partir do verso 63, o sacerdote dá um tapa em Jesus e diz: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Filho de Deus. E como Jesus responde no verso 64? Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro desde agora, note, que vereis os céus abertos e o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, assentado à destra do Todo-Poderoso. Jesus disse que ele virá como? À destra do Todo-Poderoso. Quem é ele? Quem é esse Todo-Poderoso? É o Pai. Quer ver mais? Apocalipse, capítulo 6. Em Apocalipse 6 diz assim, Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 14. Apocalipse 6, 14. Está escrito assim, que quando Jesus vier, os perdidos vão fugir. E os perdidos vão dizer assim, verso 16, montes e rochedos, caí sobre nós, escondendo-nos na face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro tem duas pessoas. Apocalipse 1, verso 4. Aqui diz assim, João às 7 igrejas, agora note, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos, que é uma linguagem simbólica para o Espírito Santo, e da parte de Jesus, tá os 3 aqui. O Pai é chamado de aquele que era, que é e que há de vir. Sabe? A Bíblia está nos dizendo que quando Deus abalar as nações, quando esse mundo tiver uma tragédia, quando você e eu dormirmos no mundo e acordarmos em uma outra estrutura de mundo, Jesus estará prestes a voltar para instaurar o seu reino, e nos levar para o reino dele. Sabe? A Bíblia está nos dizendo que o Pai não vai esperar Jesus te levar até lá. O Pai ama tanto você. Não é só Jesus que te ama. Deus, o Pai, ama tanto você, que Ele não vai esperar Jesus te levar. Ele virá aqui para te buscar. Sabe o que é isso, meu amigo? Saudades. E Rubem Alves disse que saudades é o coração dizendo quem a gente ama de verdade. Saudades é o coração dizendo com quem a gente quer estar de verdade. E Deus tem saudades de você. Mas Ele vem, não sabemos nem o dia, nem a hora, nem o ano, só sabemos que estará próximo. Até porque Deus não marcou uma data, porque se Ele marcasse, por exemplo, 2040, então muitos poderiam pensar, eu vou viver do jeito que eu quero até 2039, e aí 2040 eu aceito. Mas sabe, eu posso sair daqui agora, você também, e Deus nos livre, mas um desastre acontecer e acabou para mim. É como se Jesus já tivesse voltado. Então, como diz um velho amigo meu que é pastor, eu estou aguardando Jesus voltar, disse ele, já há mais de 50 anos, mas se ele não vem, eu vou. Ou seja, está selado o meu destino. Sabe qual é o melhor momento para você aceitá-lo? Não é por medo de pandemia, tempo do fim. Deus não escreveu o Apocalipse para nos dar medo. O Apocalipse foi escrito para nos dar esperança e nos alertar e nos mostrar que Ele ama tanto a gente que Ele virá para nos buscar. Quando nós observarmos as águas, as nações agitadas, guerras, desastres, doenças, Jesus disse, é como dores de parto. O filho está próximo para surgir. Você está preparado? Você está preparado? Se Ele vem para buscar aqueles que o buscam, você está buscando a quê? Você está buscando a quem? Só as coisas efêmeras deste mundo? Ou você quer algo mais? Pense nisso e que Deus abençoe você. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lagos de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, num novo céu, num novo lar. Eu não preciso
Posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, o eterno amor que me salvou. Grande emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor. Glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, o eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, o eterno amor que me salvou. O eterno amor que me salvou.